Fala pessoal do podcast Chutando a Caixa, estamos de volta! Uhul! Estamos de volta depois de um longo inverno. Depois de um longo inverno. Não tenebroso. Um mês doente, né? Porque a gente tava na idade assim, dos 20 anos e aí a gente foi pro show, a tomou gente chuva. tem que contar, né? Porque a gente meio que tirou uma férias aí de uma semana, fomos Verdade. pro Rock in Rio, a gente foi ver Justin Bieber, Guns N' Roses e Coldplay. Coldplay. E no dia do Coldplay choveu, que a Aline ficou até doente depois. Toda a chuva. Mas ela faria tudo de novo. Tudo de novo. Tudo de novo. E pra você, Cadu, foi boa a Foi experiência? muito bom, gente. Coldplay sempre fui um fã desde aquele Ai, dia. Desde aquele dia. Desde aquelas 5 horas esperando, 6, Fui 7. obrigado, que minha amiga me obrigou. Aí eu virei super fã. Mas o evento em si foi legal. Não, muito legal. O Valeu a jogo pena. dentro, foi muito legal. Tudo valeu a pena. Tudo. E aí o show tinha aquelas lanterninhas, né? no Tudo braço. vale a pena se a alma não é pequena. Pequena, Ah, já- é já Fernando nasce. Pessoa? Acho que não, acho que É Chaves, né? Não, gente, não. É Fernando Pessoa. Não, isso daí é tipo aquelas frases do Einstein lá, do Antiga. Não é, Ah, não. é? Eu achava que era Não, depois a Chaves. gente procura e meio Aí o volta. pessoal comenta. Gente, comenta aí, eu Vou acho que procurar no Google, gente, já. pra mim é Fernando Tô Pessoa, eu curioso. tô decepcionada se não for. Tô me achando intelectual e E agora eu vou trazer aqui 3 objetos pra gente falar do tema de hoje. Vamos mostrar aqui o tema. O que temos aqui, Lini? O primeiro objeto. remédios. Remédios. Qual que é outro objeto que temos aqui? É Fernando Pessoa, tá, Olha gente? aí. E não era Chaves? Eu Não, achava que Chaves era é o Einstein. A alma do A vingança nunca é plena. Mata Mata a e alma. veneno, olha vocês. Aí eu falando Fernando Pessoa e vocês citando Seu Madruga. Então, o pessoal que tá escutando só no Spotify ou em outra não vai saber os objetos, mas é um pouquinho de remédio, né? É, uma cartela de Isso aqui, remédios. Isso aqui é uma sacola de uma rede de supermercados. Ah, e esse aqui? Importante. Isso daí é o símbolo do McDonald's. 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 Então, nosso tema de hoje qual que é, Cadu? Faz a revelação aqui, por Eu favor. não lembro, era... A Aline faz a Qual foi revelação. meu primeiro emprego? Nosso primeiro emprego! É. Quando a gente começou a ser explorado na vida. Então vamos lá, cada um pega seu objeto aí, vamos Meu falar. objeto, vai. O primeiro objeto é o remédio aqui do Cadu. O que significa isso, Cadu? Esse remédio é um remédio da pressão. né? Apesar de verdade. estar o remédio Mas é de verdade. aqui, Muitos anos se passaram. eu trabalhei com remédios, medicamentos muito tempo em farmacêuticas, mas meu primeiro emprego não tem a ver com farmacêutica especificamente. Eu comecei a trabalhar no hospital, na área de faturamento do hospital, como aprendiz. Então mostra aí Com os 16 anos. remédios aí. Ai, que precoce, Tinha que né? Com mostrar umas 16 carteirinhas de anos. convênio, né? Que é o que eu fazia lá. Ah, você fazia... Como que Eu era? fazia o faturamento, né? Ah, faturamento. Se É, a pessoa não não, pagasse exatamente. convênio, você não deixava fazer cirurgia. Não, era o contrário. Assim, a pessoa já tinha passado pelo hospital, já tinha feito todos os procedimentos, e aí tudo era cobrado pelo hospital e ia pra parte do setor de faturamento e faturar para os convênios Ah, você pagarem, faturava, né? era meio financeiro. Então, mas faturava tudo, né? Acho que vocês imaginam. Hoje, por exemplo, é faturado o algodão que é utilizado, o esparadrapo, band-aid, até as coisas que são realmente caras. E era meio caro ou não? Tipo, o algodão. Não, Era preço não de vou mercado. lembrar, era tipo preço de mercado, assim, exatamente. Não sei. Mas era caro sim, tipo, uma cirurgia, UTI, de UTI é caro até hoje, né? Nossa, eu lembro que eu Tudo fiz, isso é faturado. fiz uma cirurgia, Cadu, acho que foi de garganta, eu tirei a amígdalas. Depois de velho. Acho que foi uns 20 mil reais. Pelo convênio. É, não, é tudo caro, né? Porque anestesista é um preço, aí tem o cirurgião, aí tem a enfermeira, aí tem a sala, né? Acho que aluga a sala. Não é caro, qualquer cirurgia, né? Tudo bem caro. E aí eu trabalhava no setor, eu lembro que eu ficava morrendo de sono, porque era... Adolescente, né? Não, assim, eu estudava de adolescente tarde, tem eu sono. estudava de tarde, aí eu tava acostumado a acordar um pouco mais tarde, sempre. E esse emprego, quando eu arrumei, que eu era aprendiz, eu tinha que trabalhar de manhã e estudar à tarde. Então eu tinha que chegar no emprego 7 horas da manhã, acho que abria, sei lá, 7, 8, não lembro. E aí, meu, eu ficava com tanto sono que eu ia dormir no banheiro escondido. Nossa, isso aí eu não tinha esse truque. Nossa, não que assim, não era proposital. Não, era proposital, vai. É, eu propositar um pouquinho. Mas era engraçado, porque assim, os departamentos era muito pequeno. Você vai falando. E aí, A vida do crente não é fácil. Tipo assim, no hospital lá, no departamento de faturamento, ele era uma sala só do hospital, onde tinha algumas baias e um banheiro para aquela sala. Dentro da sala tinha um banheiro ali dentro. Então, todo mundo que entrava no banheiro era bem constrangedor, né? Porque todo mundo que entrava e saía, todo mundo via, porque era tipo uma porta Ai, que chato. dentro da sala. E Então, você dormia com tempo. não, aí era assim, ou eu Colocava o fazia os despertador. negócios ou eu dormia, né? Então eu já pra dormir, já. Então eu já chegava, já sentava na privada. Com a tampa fechada, né, cara? Ai, Cadu. Tampa fechada na privada e dava uns cochilinhos assim, passava uns 5, 10 minutos, eu falava, deixa eu ir embora, que o pessoal vai achar que eu tô com dor de barriga aqui. Aí, Aí dava saía com aquela cara inchada saía. no cochilo. Mas era tipo assim. Mas é ruim essas salas com banheiro, né? Acoplado. Era assim, coisa porque- bem antiga, né? É que era dentro do hospital, o hospital tem uma estrutura antiga.
É um hospital que já tem bastante tempo, assim, tipo, o prédio era antigo, né? Esses hospitais novos, né? Então era tudo, as salas eram todas nesse esquema, assim. Mas aprendi bastante. Assim, na verdade, eu não fazia muita coisa importante, porque por ser aprendiz, eu colocava em ordem alfabética as fichas, e ficava pegando, recolhendo nos departamentos do hospital. Eu adorava ficar passeando pelo hospital. Ah, deve ser Aí legal. via negócio de tomografia, passava no berçário, tinha as crianças recém-nascidas, ficava que viajando lá legal. dentro, né? Passeando. Pegando os papéis. Mas eu aprendi essa parte, assim, tipo, eu lembro que tinha um chefe que mandava todo mundo. E era engraçado que o chefe era homem e o resto era tudo menina do faturamento, né? Aí sempre achava assim, meio machista, assim, tipo, por que o chefe tem que ser um cara e as meninas que trabalham você já. Mulher. Já era revoltado de criança. Não, Já... eu Tá achava certo. meio estranho, porque acho que tinha até umas meninas ali melhores, assim, né? Eu falava assim, nossa, mas essas meninas deviam estar no lugar dele ali, né? E aí, como eu não tive muita pressão em cima de mim, eu gostava, porque todo mundo deixava muito livre. É diferente de quando eu fui já ser um estagiário, um Muda, né? analista. A cobrança era outra, né? Mas eu tinha uma boa experiência como esse primeiro emprego aí. Ah, que legal. Ai, bom. E Aline, qual que foi seu primeiro emprego? Aqui a gente viu a sacola, mas não tá gente, mostrando muito. então, meu primeiro emprego foi no Grupo Pão de Açúcar. Mostra ali pra câmera. Que tá escrito Pão de Açúcar, tá longe, Na mas verdade, eu trabalhei É pro simples ser feliz, grupo, lugar de gente feliz. lugar de gente feliz. Eu realmente fui muito feliz, viu, no meu primeiro emprego. E como foi as primeiras impressões? Então, eu era uma pessoa muito bobinha, né? Sempre fui muito introvertida, por incrível que pareça. E Caramba. aí, eu sempre fui muito introvertida na escola, era meio CDF, né? Então, assim, quando eu fui trabalhar, tipo assim, falei, nossa, que legal, tem um monte de gente, muita gente que pensa diferente. Aquela coisa do aquariano, né? Aham. E aí eu lembro que eu entrei no Grupo Pão de Açúcar, eu tinha acabado de fazer, eu tinha acabado de fazer 18 anos, né? Tinha terminado o ensino médio e tal. E aí eu tava, tipo, louca pra trabalhar, eu queria trabalhar de qualquer jeito, né? E aí foi até um padrinho meu, né, que me arrumou esse emprego e tal, porque ele trabalhava com cozinhas industriais, e aí ele falou, eu vou ver lá tal, se rola alguma coisa e tal, e aí arrumou esse emprego pra mim. Só que aí, o que acontece? Eu fiz um treinamento na sede do Grupo Pão de Açúcar, e na época a minha equipe foi transferida pro Extra, porque naquela época o Pão de Açúcar já tinha tava- aberto a rede Extra, hipermercados, e aí a minha equipe foi mandada pro extremo da Zona Leste, que era em Guaianazes. Caramba. E, cara, eu entrava às 6 da manhã, eu saía de casa tipo 4h30 da manhã, todos os dias. Sério? Por isso que hoje eu sou péssima com horário, gente, porque a Foi muito coisa foi traumatizada. muito traumatizante pra mim. Mas assim, foi um baita de um aprendizado, né? Porque eu já fui trabalhar logo num lugar que tinha muita gente, que eu tinha que conversar com muita gente, falar com muita gente. Eu trabalhava na área de perecíveis, né? Que é aquela parte toda de congelados, aquelas ilhas, Aham. a parte de refrigerados, tudo. E então, a gente fazia controle do estoque, fazia o gerenciamento daqueles promotores que vão lá, que tem um monte de promotor que vai lá abastecer Cada as produto ilhas ali, e tal, né? de cada produto. Mas foi foi acho que uma fase muito legal pra mim, assim, como pessoa, de amadurecimento também, assim, porque a gente sai da escola, você é meio bestinha, né, você vivia aquela vida ali na escolinha e tal, e aí você sai pro mundo pra trabalhar, você, nossa, cara, porque muda completamente. Nem todo mundo é seu amigo. Nem aí você começa, né, É verdade, caiu umas fichas, né? Cai umas fichas na vida da gente. Mas foi uma fase muito boa, apesar de que eu fazia uma viagem pra chegar. Eu penso até hoje, falo, como que pode ter aguentado tanto tempo, né? Mas assim, foi Você uma das tinha fases quantos anos? melhores. Eu 18. tinha acabado de fazer 18. Ah, então já era um pouquinho mais velho. Já. Mas foi legal, então. O meu foi no McDonald's. Foi Olha. aqui no shopping, aqui atrás de casa. Mas, na época eu morava em Guarulhos. Nossa, é bem Então, pertinho, né? Era também mais de 1 hora pra chegar de ônibus lá. E eu tava na casa de um primo meu, tinha... Na verdade, eu ia numa igreja, e meus amigos da igreja tinha um menino que arrumou um emprego na loja de sapato. E ele falou, tô ganhando dinheiro. Eu falei, como assim ganhando dinheiro? Como assim? Acho que eu tinha 12 anos. Aí ele começou a trabalhar de estoquista nessa loja. Aí eu falei, preciso arrumar um emprego também pra ter dinheiro, né? Aí eu tava na casa de um amigo meu, do meu primo, o Thiago, e foi uma conhecida da minha tia lá que trabalhava no Mac. E ela tava do nada falando com o Thiago, falou assim, eu trabalho no Mac, se você quiser um dia arrumar emprego lá, eu falei, eu quero. Aí eu entrei no meio da conversa, Quero sim. ela pegou um cartãozinho Segurar. dela, ela pegou um Quero muito, nem sabia. Tá? ela pegou um cartãozinho comercial do McDonald's, escreveu eu indico o Diego para vaga, pra trabalhar. Aí eu peguei esse cartãozinho e fui lá em Guarulhos, que eu morava lá, né? Tinha uma loja do McDonald's de Guarulhos, ou duas, uma ou duas, era só isso. Aí não, era uma só, né? Aí eu fui lá,
Aí o homem, ai, que legal, fulano que te indicou foi, acho que era Iris. Vale uma casquinha. É de Aí falou, ai, que legal, mas eu não tenho vaga. Oh, meu Deus! A decepção da vida, Não gente. tinha vaga. Promessa, Vai já lá. com negociação. Eu falei, tá bom, então se tiver você me chama. Aí ele falou, se eu chamo. Aí eu fui embora, aí eu cheguei em casa e falei, primo, fui lá, mas não consegui. Eu consegui emprego. Eu falei, onde? No Tatuapé, né, que era o... Eu falei, então eu vou aí também pedir emprego. Aí eu fui, eu falei, Iris me indicou. A mulher falou, você consegue vir pra trabalhar aqui? Porque eu só vou pagar uma condução. Eu falei, vou. Eram 2, né? De Guarulhos pra cá. Olha, já começou O errado. Bob já tirando do bolso. Tirei. Não, e pior que ele ganhava R$100, era o salário mínimo na época. Oh, meu A condição Deus. acho que era quase R$1, era 70 centavos. Não, mas era intermunicipal, era 1,40, era o dobro. Meu Deus, pagava pra trabalhar. É, mas eu gostei tanto. Literalmente. Eu pagava mesmo, sobrava acho que R$30 do 100. Meu Deus. Mas eu gostava. R$30 naquela época, acho que era algum dinheiro, porque eu fiz inglês com esse dinheiro. Olha aí. E ainda ajudava a minha família. Olha só. Levava o pão, levava o Mas pão. era muito legal. Mas o que eu quero saber agora de vocês a gente já falou mais ou menos como arrumou o emprego, né? Uhum. Mas foi muito diferente da expectativa de vocês quando chegou lá? Então, eu não sei, assim, eu tinha muito esse negócio lúdico, assim, né? Nossa, que legal, vou arrumar um emprego, né? Vai ter gente, vou ganhar um dinheiro. Mas quando eu cheguei, assim, eu sempre fui tão social com as pessoas que, assim, eu fiz tanta amizade com as pessoas que, pra mim, era como se fosse uma família. Eu não tinha muita maldade, porque era a minha primeira experiência, assim, com um monte de gente. Então, assim, eu não tinha muito parâmetro, né? Assim, pra saber se aquilo era bom, Só se um não calma aí, era, tem né? que cortar. A planta tá comendo o bolso da Aline. Deixa eu Tira a continua coelha da aí. minha bolsa, meu Deus. Vou mostrar a planta pra cá, eu vou mostrar a câmera. Meu Deus. Tudo Mas caiu. continua a história aí. Eu vou pôr a bolsa da linha aqui no nosso cenário. A coelha tá É a comendo. coelha, e ela tava comendo. Ela fugiu Então, aí eu agora. não tinha, assim, um parâmetro, né? Mas, assim, dentro daquilo que era a proposta, eu acho que tava dentro da minha expectativa, né? Que era ter uma experiência, era conhecer gente, fazer talvez um network ali, conhecer bastante. Conheci muita gente, porque supermercado trabalham muitas pessoas, É né? muita gente rodando, É né? o muita tempo gente, são vários turnos, né? É, Então, os eu turnos, acabei né? conhecendo muita todo. gente. E tem isso foi prestador, legal. né? O pessoal de merchandising, Não, eu assim, de tenho, outras você vê, marcas. eu tenho amizade com gente até hoje. Do meu É, você primeiro leva emprego. pra vida, né? Foi muito E legal. você, Cadu, expectativa, realidade? Ah, então eu não tinha muita expectativa também, porque eu não conhecia, não imaginava como ia ser, né? Então não foi um choque, acho que foi bem natural. Quando eu cheguei e vi que, você vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro, vai Ah, fazer isso essas aqui é coisas. trabalhar, então? Tipo, senta aqui, fica aqui, colocando em ordem alfabética. Então eu fui pegando o serviço, fui fazendo e foi bem natural. Assim, não era um lugar grande, igual eu falei, era uma sala pequena, com poucas pessoas. Então acho que foi bem tranquilo. Assim, você trabalhava 4 horas por dia, né? Então, Coisa boa. era bom, né? Que eu era aprendiz. Segunda a sexta? Porque eu era de segunda a Segunda a segunda, sexta. né? Mercado. Não, o meu era bem tranquilo por ser aprendiz, né? Eu acho que eu entrava, acho que era das 8 ao meio-dia, ou das 7 às 11, eu não lembro direito. Por isso você dormia no banheiro. E aí, então era bem tranquilo, assim, não tive nenhum gato, não. A expectativa minha era... Eu era, acho que, mais novo, né? Eu tinha 14, você tinha 16, ela tinha 18 quando começou. Então eu era muito criança. Na época eu podia trabalhar 14 anos, que eu venci a panda pra comendo as coisas. E aí era McDonald's, então você via do comercial, o povo feliz, trabalhando, né? Aquela coisa lúdica, meio Disney, né? Eu sempre gostei de parque, de Mac, essas coisas. Aí eu cheguei todo feliz, achando que tava indo passear, brincar, né? Chegou lá, os funcionários eram revoltados, assim, porque as pessoas dependiam realmente do emprego, né? Eu, no caso, eu não dependia porque eu era criança e meus pais me sustentavam naquele começo. Então as pessoas eram tudo reclamando, assim, eu super feliz que ia fazer batata frita, que ia aprender a fazer lanche. Pensando que era videogame. Pra mim era uma brincadeira mesmo, assim, eu Era a achava... vida real. Mas né? Você trabalhava integral também? Tipo, Era o dia 6 inteiro? horas, porque eu era menor de idade. E no fim de ano a gente estendia o horário, porque era shopping, então... Só que como eu era menor de idade, ia até as 10 da noite, não podia passar das 10. Então até que dava 9h50, chegava os gerentes recolhendo todas as crianças da Bora, loja. criançada. Vai bater ponto, vai bater, porque dá problema grave, né, se menor de idade trabalha depois das 10. Sim. E o McDonald's é super rigoroso, porque como eles são grandes, né, são sempre visados. Eu lembro que de época em época ia o pessoal da vigilância sanitária, tinha todas as regras. Ah, sim, com certeza. Então o pessoal, assim, McDonald's era bem puxado. Mas era legal, né? Tinha uma molecada, assim, muito mais malandra, né? Eu era bem imaturo nesse lado. Tinha gente mais velha, né? Então, aí você vai aprendendo essas coisas. Mas é bem legal. E uma coisa que eu vejo de vantagem, no caso do McDonald's, que como é uma empresa muito grande, tinha muito processo, muito treinamento. Então, tudo já é muito preparado para te receber. Então, eu já fui depois para um monte de empresa que você chegava... Seu computador Já vai tem chegar... uma preparação, né? as outras... Eu acho que o bom de trabalhar, assim, o seu primeiro emprego, de repente, ser num lugar, assim, que nem o Grupo Pão de Açúcar. A Panda tá comendo meu Eu tênis. vi.
O bom... Ai, mastigando meu dedo. O bom de você trabalhar num grupo mas- grande é porque já tem uns processos estabelecidos, né? O grupo Sim, Pão de é Açúcar, mais por maduro, exemplo, né? eu tive que fazer curso de sanitária, vigilância, tive que fazer curso de como você manipula perecíveis, Ah, né? sim. É um curso técnico, praticamente, Tudo, pra quem não tem experiência. manipulação de alimentos, como que você armazena. Então tinha muito processo também. Esses dias o Cadu foi fazer uma feira lá no sul, aí era um stand e tinha alimento. Falou, cadê essa curso de manipulação de alimento? Cobraram ele. Oxe, não sei nem o que é isso. Me poupe. Mas Não. foi legal, gente. No Eu geral, acho que essas grandes empresas, quando você tem a oportunidade de entrar muito novinho, é bom. Por mais que não compense financeiramente, vale muito pela experiência e por tudo que você aprende. Então, o primeiro emprego eu acho que é primordial. E eu comecei com 14 anos, eu não me arrependo. Eu acho que valeu muito a pena. Eu vi muito amigo nosso, até assim, começando com 20, 22. A pessoa vai começar a pensar em trabalhar com mais de 20 anos, eu não sei, ela, pra mim, atrasa. Pelo menos falando em Brasil, né? Ou se você não é rico, né? Se você for rico, você Sim, pode fazer um estágio no exterior, né? Um intercâmbio. Aí você vai ganhar Diferente, né? outros tipos de experiência. Mas a gente que é o básico, o trabalho em si, eu acho que é muito rico. Aí depende do que a pessoa faz, porque, por exemplo, depois eu fui estagiar já na faculdade, mais na Avon, né, de cosméticos, na área do marketing lá, e entrou uma leva de estagiários juntos, né, era um programa de estágio, então entrou comigo, assim, sei lá, uns 10 estagiários. E aí na entrevista é aquela coisa, né, eu fui fazer intercâmbio, sei lá o quê, eu estudei fora, não sei o quê, e eu tava trabalhando, né. Trabalhei no Experiência buffet, de trabalho, trabalhei trabalho. no hospital. Mas sabe o que eu via de diferença depois no trabalho mesmo, assim, de vir pra eles? Muitos deles que se dedicaram só a estudar eram muito bons intelectualmente falando, assim, porque os caras tiveram educação particular, realmente tiveram uma vivência internacional. Diferente, né? Então, na hora de, sei lá, de fazer um apontamento numa reunião, de dar um Eles já tinham um comentário, de uma fazer, postura. ter uma sacada, assim, eu sentia que eles eram, alguns, né, claro, não todos, né, também vai da pessoa, enfim, não é só porque ela estudou que ela vai ter isso, né. Ah, sim, eu também acho que Mas eu pessoa. acho que se a pessoa teve esse tempo de preparação, ela chega já de um trabalho um pouquinho mais É mais maduro, né? azeitada, também. assim, do que alguém que É. trabalhou e não estudou direito, não conseguiu ter tempo pra fazer as coisas. Eu pra acho que, viver. claro, se você puder priorizar a educação de alto nível, vale mais a pena. Mas eu acho que falando de 90% de Brasil, as pessoas não têm essa oportunidade. Pegar essas mangas e vai A pra cima. realidade é... Então, se você já não tem essa oportunidade, trabalhar cedo, eu acho que é uma coisa positiva. Nesse caso, né? Trabalha cedo Sim. porque você não vai ter oportunidade de intercâmbio, de estudar numa mega Não, escola. eu acho que assim, no meu caso, né? Tô falando do meu caso, por exemplo, eu queria muito trabalhar, porque assim, eu sabia que meus pais não iam poder pagar minha faculdade, por exemplo. Então Uhum. eu queria muito trabalhar, porque eu queria. Eu nunca me vi assim, nossa, meu pai não vai pagar minha faculdade. Não, eu falava, não, cara, mas eu posso pagar. Paga o dinheiro pra Eu É. pago, eu sou É um responsável, pouco eu de vou atitude, trabalhar e vou fazer, entendeu? Então acho que assim, a grande maioria das pessoas, eu acho que talvez pense assim, né? Eu deveria pensar assim, né? Eu trabalhar bem cedo, 14 anos, proporcionou eu fazer meu inglês, que eu mesmo pagava. Depois da faculdade eu mesmo paguei. Nunca peguei FIES, essas coisas, eu nem sabia que tinha, na verdade. Acho que nem sei se tinha na minha época. Mas aí eu paguei também. Foi assim, né? Pagando sem jantar, porque não tinha. Mas fui lá e fiz. Então, pra gente, talvez se você tem um pouco menos de oportunidade, é um caminho legal. Porque é um caminho Sim, possível. Com certeza. Você começa mais cedo, você consegue pelo menos tirar um pouquinho do atraso, né? Com certeza. Que você teria de oportunidades. Agora, você pode ir pra fora, essas coisas. Apesar que é o que o Cadu falou, eu trabalhei com gente que fez intercâmbio, que estudou na melhor escola de São Paulo. De verdade. Ia trabalhar junto com a pessoa no mesmo nível, a pessoa era um pouco pra trás. Falava, meu, a pessoa talvez não aproveitou, né? E ele mesmo falava, Diego, eu só fui pensar nisso quando a água bateu na bunda, porque eu sempre tive tudo, entendeu? Era a postura dessa pessoa, né? Mas tinha gente que não, aí tem gente, tipo, nessa mesma empresa tinha uma menina super nova, ela morou na Europa, depois ela fez uma faculdade federal, porque essas pessoas têm a oportunidade de entrar em faculdades federais, né, porque elas têm mais conhecimento, lá no Paraná. Quando ela já chegou num nível de trainee, depois logo ela já foi pra uma gerente, tipo, menina super nova. Mas é porque ela fez todo esse caminho que o Cadu falou, né, de estudar muito bem, mas ela tinha também um amparo familiar pra poder estudar. Pra conseguir, né? Ela gostou da bolsa da Aline, a banda. Mas foi isso. E uma curiosidade do primeiro emprego, vocês têm? Alguma coisa que aconteceu muito diferente ou foi bem tranquilo? Muito diferente. Eu lembro de uma coisa muito legal. Conta aí, Cadu, a sua Vou pensar curiosidade. E eu lembro que tinha uma mulher na época, Márcia, né? Nem sei se ela nem deve ouvir podcast essas coisas, por quê? Ela Vai que era ela ouve aí, Márcia, católica, super católica, e tava querendo virar missionária. E ela ficava, tipo assim, né, já naquela dúvida de vou sair do meu emprego ou não. E eu lembro que assim, eu fiquei próximo dela, porque ela me ensinava as coisas, e ela desabafava, e ela contava das coisas, até que teve um dia que ela resolveu realmente abandonar o emprego pra virar missionária. E ela depois me escrevia cartinha, assim, com Ah, uns que 2 legal. anos.
pra todo mundo de lá, assim, né? Mas pra mim, eu cheguei recebendo na minha casa, assim. Por isso que eu não sei, eu perdi o contato com ela, vou até procurar depois, né? Mas ela escrevia sempre que ela estava em lugares muito difícil acesso, ela foi ser missionária nos lugares mais complicados, assim. E foi legal, porque eu lembro que eu achava que muitas pessoas queriam um emprego, e ali de cara eu já vi que tem outras coisas na vida também, né? Que são importantes. E você abre a mente, né? Isso é muito legal. E o emprego proporcionando, né, essas possibilidades, né? Você vê muito além do que você... Eu lembro... No McDonald's teve infinitas curiosidades, assim, mas uma dessas coisas que abre a mente é, logo que eu entrei, nos primeiros meses, teve uma visita dos americanos. Eles falaram assim, os americanos vão vir aí. Na verdade, eram os consultores lá do Mac dos Estados Unidos que vinham ver o processo, estava rolando, tudo certinho. E era, assim, uma muvuca, né, porque aí tem que preparar a loja, porque os americanos vão vir, vão ver, e aí eles falando inglês, isso desperta um monte de insight, né, tipo, você sai do seu dia a dia de bairro, né, de família, pra você ver outro processo. Mas uma curiosidade que eu acho mais legal pra mim foi quando eu gravei um comercial do McDonald's. Eles colocaram um aviso lá no... Já era um artista. Eles colocaram um aviso na sala dos funcionários, colocaram um aviso que tinha teste. Aí eram 2 dias, só que você tinha que estar de folga em um dos 2 dias pra ir fazer o teste, que era lá pro lado da Paulista. Aí eu fiz o teste, esqueci. Depois de um tempo me ligaram que eu passei. Nossa, foi muito legal. Porque era um estúdio que eu nem lembro onde era, lá pros Jardins. Assim, era muito... Como eu morava em Guarulhos, era muito fora, assim. Eu sei que a perua me pegava lá em casa e me levava até... Meu, era muito chique, assim, era foda. Porque eu sempre fui trabalhar de 2 ônibus. Aí eu lembro que eu ganhava R$50 por dia de gravação. Foram 4 dias. Eu ganhava R$100 no mês. É isso que eu ia falar, você ganhou tipo metade do mês em um dia. E eu ganhei 2 meses em 4 dias. Aí tinha uns modelos. Aí pediu demissão. Lá no dia da gravação tinha uns modelos, que eram os clientes, né? Então tinha os homens, mulher modelo, que eram os clientes, e a gente fazia o papel mesmo de atendente mesmo. E os modelos, eu olhava assim pro povo, né? Tudo aqueles modelos, né? Os povos bonitos, eu falava, esse povo é muito rico, eles estão ganhando R$50 por dia. E eles fazem isso quase todo dia, né? Porque não é só esse comercial. Aí na minha cabeça eles eram tudo rico. Mas aí alguém falou assim, eles não ganham 50 não, eles ganham mais por dia. Até você que é funcionário do McDonald's. Eu falei, meu Deus. Aí na minha cabeça eu falei, nossa, artista é muito rico, porque eu ganho R$100, eles ganham 5 por dia. Mas foi isso, foi bem legal. E foram 4 dias. O diretor era muito chato, eu lembro. Ele falou, fala isso. Eu ficava repetindo. O comercial era uma campanha do Speed Mac. Se a gente não atendesse em 45 segundos, a gente dava um cookie de presente. A gente ficava falando, te atendemos em 45 segundos. E ganha cookie de presente. Eram as coisas assim, meio tosca. Nossa. Mas eu falei... Essa frase é meio engraçada. Eram as coisas... Mas não foi... Todo funcionário falava... Aí eu lembro que a gente gravou um monte de cena, 4 dias, aí... Eu te dou um cookie. Imagina. Você lembra que tinha cookie no Mac? Você não acredito. Se você não vez, vai ter um soco. Mas nem fala de soco, depois eu conto essa história. Não, pelo amor de Deus. Mas foi isso. Aí eu gravei, um monte de gente gravou, mas eu só saí correndo assim atrás, no comercial, sabe? Quando você fica correndo lá no balcão, não é o que eu falava, cortaram. Mas é porque todo mundo gravou falando, aí pegaram uma menina, que era uma boa lá dos funcionários. Sim, né? Eles gravam todo mundo e pegam a melhor. Ai, gente, eu tô lembrando de uma situação bem engraçada, né? Do curiosidades? Eu sempre fui um pouco sem paciência, assim, na verdade, porque eu queria já fazer as coisas. Então, assim, você tinha uma rotina de manhã, né? Lá que você chegava, então você sempre puxava a mercadoria pra frente da loja, tampava os buracos e tal. E a gente atendia, às vezes, no balcão de frios, a rotisserie, tinha todo aquele balcão gigante de comida pronta, né? Do extra lá e tal. E aí tinha um senhorzinho que todos os dias de manhã a gente deixava tudo pronto, né? Aquela refrigeração de frios, tudo montada bonitinha, né? O cara vai chegar, a gente já pesa aqui e entrega pro cliente. Mas tinha um raio de um homem, gente, que ele ia todos os dias, cliente, né? Todo dia na abertura da loja, 6 da manhã ele tava lá. Meu Deus. Juro a vocês. Aí ele chegava no balcão, um monte de mussarela lá, pra gente só pesar. Ele falava, eu quero cortado na hora. Eu falava, aí todo mundo já sabia que eu tinha raiva do homem, né? Porque eu falava, ela já fez toda a preparação, já deixou tudo pronto, já veio o cara queria. E aí ele não queria que cortasse grosso, não. Ele queria, não, eu quero bem fininho. Aí as meninas fazia quase ralada a mussarela e botava no pacote pra eu entregar. Gente, mas era todos os dias aquele homem. Como tem gente, né? Não, cara, atendimento, gente, assim, era terrível, cara. Ano novo, assim, Natal, que a
galera fazia muita comida. Nossa, eu lembro. O mercado é terrível. Agora eu vou falar uma situação triste que aconteceu comigo. Eu lembro que foi na Copa de 1998, Brasil e França, na final. Chegou um caminhão pra descarregar na hora do jogo, porque a gente tinha que descarregar lá, era um shopping, a loja era lá no terceiro andar e a docas lá embaixo. Aí manda os homens pra ir descarregar. Os homens é os meninos, tá? Não é homem, é os meninos. Aí fomos lá descarregar os meninos, tudo querendo ver o jogo de futebol. Aí a gente descarrega, aqueles bags de coca, era 20 litros, assim, eram uns negócios. Os moleques de 14 anos é demais. Né? Aí a gente saiu tudo quebrado. Aí eu sei que carregamos o carrinho, os meninos saíram correndo, mas me atropelaram com o carrinho. Meu pé ficou roxo. Eu cheguei em casa na hora do jogo, Lini, tomei o remédio e dormi. Não vi a final de 98. Foi muito triste. Mas, olha, até hoje minha unha, depois te mostro. O fonte foi 8 graus nesse Mac. Foi. Não, foi Foi muito... assaltado, né? Fui assaltado. Levaram a roupa. Levaram. Levaram a roupa do Mac. O primeiro salário, eu ia perguntar isso. O que vocês fizeram com o primeiro salário de vocês? Já vou começar o meu, porque você já falou. Meu primeiro salário, R$100. Tava trabalhando no shopping. Onde eu gastei? No shopping. Era época Dia das Mães, eu liguei. Mãe, vou comprar um presente pra senhora, que eu ganhei meu primeiro salário, Dia das Mães, o que você quer? Ela falou, filho, não precisa de nada, tá? Eu falei, tá bom. Aí eu fui na C&A, comprei uma saia pra ela, sei lá. E sobrou um outro dinheiro lá. Aí eu falei, vou comprar um tênis bonito aqui, né? Comprei o tênis e comprei uma calça. Só que a calça eu parcelei, né? Porque já não tinha mais salário. Aí eu falei, já vou pôr... Eu já fiz a parcela. Acho que não tinha crédito. Aí a cabeça da pessoa, comprei a calça, tênis e o presente. Aí eu falei, já vou aqui no vestiário dos funcionários e vamos trocar que eu vou bonito, que nós já vamos se encontrar. Gente, saí do shopping, tava tendo uma rebelião na FEBEM, aqui no Tatuapé. Só vi 2 carinha me curralaram. Passa aí o dinheiro, passa. Eu falei, moço, no meu espírito eu fiquei feliz. Né? No meu espírito eu fiquei feliz, que eu falei, eu não tenho dinheiro. Eu gastei. Graças a Deus. Aí ele falou, encosta aí. Era o muro aqui do metrô, né? Tipo, ninguém. Passa a jaqueta, passa a camisa. Fiquei pelado, gente. Do lado do metrô, tá do pé. Aí. Eu tinha eu passo tênis. Aí minha alegria acabou, né? Porque na minha cabeça eu tava feliz, eu não tenho dinheiro, vai embora, não vai assaltar nada. Pegou toda a roupa. Aí ele ia pegar minha mochila, eu falei, moço, preciso do uniforme que tá aí dentro pra eu não ficar pelado. Ali eu voltei de roupa do Mac. Gente, sem tênis. Foi muita humilhação. Primeiro emprego, primeiro salário e primeiro roupa. Cara. Todo sonho da Disney. Aí eu liguei pra casa, falei, aconteceu, não sei o que lá. Aí meu irmão foi me buscar, porque senão minha mãe ia ficar brava. Aí meu irmão foi de carro lá, me pegou e a gente voltou pra cá, de fusquinha lá. Ai, que judiação. Mas foi triste. Ou seja, você comprou, mas já perdeu. E não veio fácil. Fala que veio fácil, vai embora fácil, sei não veio fácil. McDonald's é trabalho, gente, vocês vão ver. Mas vale a pena, vai. Line, qual que foi a sua... acho que a minha primeiro salário. Eu acho que meu primeiro salário, gente, eu comprei... Sabe aqueles aparelhos de som gigante? E já fiz o boleto lá no Extra. Começou errado também. Na loja mesmo. Mas eu era louca pra ter aqueles microsystem. Era microsystem. Fita cassete, CD, nossa, aquelas caixas. Aí eu falei, 2 cachorros que põe na estante. Isso aí, cara. A primeira coisa que eu comprei foi isso. Eu falei, cara, eu vou comprar, porque eu sempre amei música, né? Eu falei, cara, eu vou ter um negócio desse pra tocar CD e tal. E aí foi isso. Minha primeira compra. Super bom investimento. Amei. Nem foi assaltada. E nem fui assaltada. Mas sabe Deus onde foi parar isso aí? Nunca mais viu esse rádio? Nunca mais, gente. Mas foi bom, pelo menos não te roubaram de cara. Não me roubaram. Mas eu saí do shopping e já roubaram. E você, Cadu, como que foi? Seu primeiro salário? Eu não comprei nada, assim, que eu me lembro. Você economizou, porque você é um menino de finanças. Eu economizei mesmo. Mas eu comecei a fazer academia. Eu não fazia, meus pais jamais meu pai ia pagar academia pra mim, né? Tem 16 anos. E eu lembro que eu pagava a academia e já comprava suplementos, as coisas que eu queria, assim, com o dinheiro do trabalho. Do céu. Eu fazia academia com esse dinheiro. Eu fui comprar... e depois, aquele foi o primeiro salário, né? Mas aí eu comecei a fazer cursinho, uns meses depois, à noite, também com o dinheiro do trabalho. Aí eu pagava o cursinho. Legal. Eu paguei o inglês depois de um tempo. Aí não iam poder roubar, né? Que falava assim, podem roubar suas coisas, mas se eu conhecimento. Aí eu fui lá e comprei inglês. Porque aí se tiver outra rebelião... Meu Deus, que humilhação. É verdade. E agora, pra gente encerrar, porque já tá muito longo, mas eu acho que esse episódio depois a gente pode até fazer um revival dele, foi muito bom. Valeu a pena do primeiro emprego? O que você acha? Com certeza. Não, acho que vários fatores, que a gente já falou aqui, né? A pessoa amadurece, você começa a ver qual que é a realidade do mercado de trabalho, que às vezes você ouve só dizer, ou vamos falar na escola, ou na faculdade, na época, né? Você vai vivenciar aquilo. Então, super vale. Assim, você dá muito valor pra sessão da tarde, né? De ficar dormindo em casa. Mas assim, tem coisas que você aprendeu lá naquele primeiro emprego que você traz até hoje ou não? Já superou? Acho mais relacionamento mesmo. Se for ver que questão de emprego, de
de trabalho, assim, era coisas administrativas, ok, né? Mas, digo assim, disciplina e relacionamento. São acho que as duas coisas umas que, lições, né? Que ficam. é. E você, Lini, vale a pena? Valeu a pena? Ai, valeu, gente, muito. Acho que você aprende, qualquer coisa é aprendizado, né? É. Você aprende de tudo, você aprende as decepções que a vida tem, as amizades que você consegue também fazer, Ah, é ótimo. né? Como é que você lida com as pessoas, né? Como atender as pessoas, né? Tem tanta coisa, tem coisa boa, tem coisa ruim. Mas assim, é um primeiro impacto da vida, eu acho que Sim. faz parte, né? É um ciclo, né? A gente Não, é tem muito que ter legal. um primeiro tapa na cara, né? Que é o Sim. É um tapa na cara, mas que depois você aguarda até com carinho, né? Porque é Não, tanta eu falo, acho coisa que foi nova. um dos melhores empregos, assim, da minha vida. Ah, Era eu- muito leve, não tem aquela obrigação, nossa, eu dependo disso, né, 100%, né? Que você tem o pai e a mãe ainda, quando você é mais novo, né? É, Que muito legal. ajuda, né? Não, vale a pena. Eu também acho que lá no MEC é uma escola. Acho que quem não tem oportunidade de fazer um estudo, como o Cadu falou e tal, meu, o MEC é uma escola, porque você vai lidar com o público, vai ter processo, vai ter uma cobrança em cima, vai ter metas, vai ter tudo que você vai ver no mercado de trabalho depois pra vida. E é uma empresa americana, então tem essa coisa muito forte, né? A parte da cultura, treinamento, toda. Eu acho que vale a pena. E pra mim, eu guardo até hoje muita coisa. Acho que foi bem legal. Vamos encerrando por aqui, porque já deu mais do que hora, mas também a gente compensou o pessoal, né? Depois das suas Compensou. férias aqui, e a gente Eu acho que promete você pode voltar até de dividir em tempo. 2 episódios. Vamos faturar isso daí. É, Eu acho que deu uma meia horinha aí, vamos ver. Se der 15, a gente dá divide. pra em dois. dividir. Mas a gente não precisa lançar aí uma semana um ou outro, né? Não, vou lançar tudo junto, senão esse pessoal vai ficar triste. É, verdade. Tá bom, depois a gente grava mais, gente. É, a gente tem bastante gente cobra. Ah, um Pessoal beijo manda- pra Dani. A Dani do Sebrae. Beijo, gente. Vamos Sebrae. mandar os abraços aqui, ó. A Dani do Sebrae, o Landinho da Alta Vista. Isso. Quem mais que ouve? Sua tia. Minha Ela tia- sempre comenta. Tia Nenê, gente de Buritama, São Paulo, pesquisa aí. Buritama. Ela é empreendedora, tá Aí, fazendo ó. marmita fit. Olha, só vamos chamar ela pra um... Numa cidade Por uma pequena e é super empreendedora. Ela é professora aposentada, mas tá lá fazendo as coisas. A Ju, que trabalhou comigo no Atento, ela escuta esse podcast. A Binha do Limpe Aqui, que tem uma empresa de limpeza. Ah, eu já vi ela assiste a comentando gente. mesmo. Ela sempre manda recado. O Cadu, ele não tem nenhum Eu não feedback sei, dos gente, clientes dele. quem que Cadu. escuta, entendeu? Mas que legal que vocês estão assistindo a gente aí. Tá assistindo, tem gente Você tem que assistindo. divulgar pros seus amigos, Cadu. Você tem Vou vergonha divulgar nas minhas redes. do nosso podcast, super divertido. Por favor, é conteúdo. A gente tá gerando conteúdo de qualidade, meu querido. É. Expondo a nossa vida aqui pra galera. A Vanessa escuta a gente, ela tá morando lá nos Estados Unidos. Aí, tá vendo? Tá vendo? A gente é chegar. internacional. Eu vejo lá nas estatísticas, da onde escutam a gente, 99%. Brasil, 1%. Estados Unidos. É a Vanessa. É a Vanessa. Aí. Não, mas deve ter mais gente. Tem mais Nem gente. que for por erro, Vamos, né? vamos Que é isso aumentar aqui? isso aí. Depende. Vamos deixar alto, né? Vai. Deixa alto, deixa alto. É isso, pessoal. Obrigado. Se inscreve no canal, manda o comentário. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Ficou legal, né, Lili? Coitado.